Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre o guache e a aquarela. Bom, a diferença básica entre o guache e a aquarela é que a aquarela ela é uma tinta mais transparente e o guache ela é uma tinta mais opaca, né? Essa é a diferença principal. Só que o guache e a aquarela eles compartilham o mesmo aglutinante, né? Os dois usam a goma arábica. Então eu listei aqui a diferença, as principais diferenças entre essas duas mídias, e aí depois eu vou fazer uma demonstraçãozinha rápida de um estudo em cima de uma pintura do Zorn, para vocês verem a diferença que fica a mesma pintura usando o guache e a aquarela. Então o guache ele vem do guazo, italiano, que significa lama. O termo watercolor, né, em inglês, significa água colorida. Ela é uma tinta mais opaca, como eu já falei, e a aquarela ela é uma tinta mais transparente. E o que isso se traduz visualmente é que na aquarela você transparece mais o papel, né? A tinta ela fica ela tende a ficar com um valor tonal mais claro, porque o branco do papel ele transparece, né? Então ele força uma luminosidade maior. Quem usa mais assim, guache são designers, ilustradores e arquitetos. E aquarela é usada em fine art, né, que seria artes plásticas, né, pinturas mais refinadas. E quem usa mais aquarela em artes plásticas mesmo e urban sketchers. E um dos motivos que urban sketchers gostam de usar aquarela é justamente pela transparência da aquarela. Ela, 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 ela não cobre as linhas, né, feitas com nanquim ou com caneta tinteiro. Então você consegue uma combinação interessante de cores em cima de linhas, né, dos prédios, das construções. A aglutinante dos dois é a mesma, é a goma arábica. O guache ele é mais espesso, ele é mais parecido com uma tinta acrílica e em menor grau uma tinta óleo, né, que é a base de óleo, parece mais assim com uma tinta acrílica. Só que ela não gruda no pincel, ela não tem os problemas do aglutinante da resina acrílica. A aquarela ela é mais fina, né? Ela é mais rala. O guache é usado mais para pintura direta e a aquarela mais para pintura indireta, né? No sentido de que a pintura indireta você vai construindo camadas de baixo para cima, né? Do mais branco até para o valor tonal mais escuro. E o guache ele não tem esse problema, né? Inclusive, essa é uma das qualidades principais do guache, é justamente você poder fazer uma ala prima, né? Pintar camadas em cima das outras sem sobrepor, né? A cor que está embaixo. As áreas brancas do guache pode ser feito ou reservando áreas brancas como é feito na aquarela ou pintando por cima com branco, né? Como ele é opaco, ele vai tender a impor, né? A última cor na cor anterior. E na aquarela as áreas brancas elas são feitas reservando a área branca do papel, né? Você não tem como voltar atrás. Mas nada impede que você use um branco, por exemplo, de titânio aqui é, na aquarela, mas aí ele perde um pouco o efeito, né? Ele perde o efeito de transparência do papel. Então normalmente o guache ele é como se fosse a tinta aquarela mesmo, só que com um agente é, dentro do pigmento ali, do aglutinante que torna a tinta mais opaca, né? Mas essencialmente eles podem ter a mesma qualidade de pigmento, né? Se for do mesmo fabricante. Eles vão ter a mesma aglutinante, então uma coisa interessante tanto do guache quanto da aquarela é que você pode que são as duas são tintas fáceis de você lidar, né? No sentido de que você lava o pincel, você é, não corre o risco de ter problema com a cerda, né? Por exemplo, a tinta acrílica, se você ah, se você não limpar muito bem o seu pincel, você vai ter aquela resina acrílica grudando nas cerdas, né, e eventualmente estragando o seu pincel. A tinta óleo, por exemplo, é uma tinta em que você lida com solvente para limpeza, então também é outra mídia que costuma estragar o pincel, né, ao longo do tempo, porque o solvente ele é muito agressivo. E o guache e a aquarela não, são mídias que não
são fáceis de limpar, são mais assim amigáveis com as cerdas Então isso aqui é um estudo rápido que eu fiz com uma obra do Zorn. Você vê aqui que a diferença aqui como ele fica muito mais opaco aqui nessa parte aqui do cabelo, né? Nas áreas brancas também aqui, ó. Ele fica, o branco ele fica um pouco mais opaco aqui, enquanto que o papel ele transparece, né, praticamente. Mas fica aqui, a tinta ela fica um pouco mais aguada, né? Ela fica um pouco mais leve, enquanto que aqui essas partes elas vão ficando mais escuras, né? Mais blocadas, né? Então são efeitos que são características da mídia, né? Isso não quer dizer que você não pode deixar o guache ralo também e ele ter um resultado mais parecido com a aquarela, né? Mas normalmente as pessoas que gostam, como eu citei ali, as pessoas que lidam com design, com arquitetura, elas gostam de projeto, eles gostam bastante do guache, justamente porque ele bloca, né, essas formas mais fáceis e você consegue sobrepor e criar volume, né, com uma forma assim um pouco mais rápida, com as cores, né, um pouco mais bem definida, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique aí no botão de curtir. Tem um e-book de aquarela para quem não baixou ainda, com o link na descrição. E até a próxima.